Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcia Ferreira e eu vim hoje aqui para falar para vocês sobre a semana de 31 de agosto a 6 de setembro. Vamos tentar entender o que está acontecendo no céu e que nós possamos acessar estas correspondências dentro de nós, reconhecer em nós estas energias, né? Porque nós falamos de coisas arquetípicas, e então possamos ter uma maior consciência e tentar mediar isso tudo. Muito bem, então, gente, agosto acabou e setembro temos aí muitas emoções, principalmente já esta semana, já começando agora nesta semana. Nós temos falado, né, sobre essa quadratura entre Marte e a tríplice conjunção em Capricórnio. Bem, vamos lá, vamos explicar cada coisa. Primeiro, vamos pensar que existe um pano de fundo, que é esta tríplice conjunção. O que é isso? A conjunção de três planetas, Júpiter, Saturno e Plutão, que é muito famosa, né? Essa tríplice conjunção. Eu, por exemplo, tenho falado muito desde 2019. O que significa isso? É uma conjunção pesada que está se dando no signo de Capricórnio. Já vem como pano de fundo, desde 2019, a conjunção de Saturno e Plutão, que é uma conjunção que já se deu nas grandes guerras, nas duas grandes guerras, na deflagração da AIDS em começo de 1980, 1982, e agora ela está se repetindo, que tem essa conotação de morte, de destruição, de muita transformação. Então eu não preciso nem dar exemplos para vocês do que nós estamos vivendo, tá certo? Então já falei bastante, tem sobre isso, tem palestra no YouTube sobre isso, né? O ano de 2020, né? Desde o começo de 2019 nós temos falado. Então, se você tiver ainda alguma dúvida, te convido a dar uma pesquisadinha no canal do YouTube, Márcia Ferreira, Astrologia Psicológica, que lá tem bastante informação. Tudo bem. Só que ela está lá no signo de Capricórnio e nas últimas semanas o Marte, que é o nosso planeta da combatividade, da agressividade, da impulsividade, começou a fazer quadraturas, um aspecto tenso a essa tríplice conjunção. Então eu já falei várias vezes sobre isso também. O último embate foi entre Marte e Saturno, né? Agora final da semana passada. Então, só que o Marte, ele fala de nossas ações, né? Das nossas iniciativas. Esta semana, agora que nós estamos entrou um novo personagem nesse enredo, que nós sabemos que não está lá muito fácil, que é o planeta Vênus, tá? Do Marte nós vamos voltar a falar, a partir já dos próximos dias, ele vai começar a fazer um movimento retrógrado, que vai até 13 de novembro, vai fazer novamente quadraturas com toda essa turma aí que eu falei da tríplice conjunção, mas a nossa vedete de hoje é o planeta Vênus. A Vênus, ela começou a fazer o quê? Oposições, ela está em Câncer e começou a fazer oposições a toda essa turma aí. A última foi uma oposição a Plutão, que podemos pensar em muitas intensidades de ordem afetiva, né? Muita profundidade, porque aí a Vênus já não fala das nossas ações, fala da maneira da gente se relacionar, dos nossos relacionamentos, né? Dessa parte da expressão afetiva. E começou então esse embate agora de Vênus, Plutão, que podemos pensar nas relações em muita intensidade, acabando em rupturas, né, em mortes dos relacionamentos, né, muitos desejos de vingança, por exemplo, né, aquelas vingancinhas e tal. Isso aí já vem se dando um clima de querer controlar para não perder os afetos, porque o que tem no fundo, porque a gente sempre explica isso nos nossos cursos de astrologia, nós temos que entender o que está por trás, no fundo dessas dinâmicas, né? Porque se a gente entende as dinâmicas e não se prende só nas expressões externas, a gente consegue lidar muito melhor. Então é um medo da perda. Daí,
Vênus começou a fazer uma oposição ao Saturno, tá? Já agora, segunda-feira. Então, aí já nos fala de uma vivência afetiva um pouco diferente, já conectada com as faltas, com o que está faltando de ordem afetiva, o que não está completo, o que gera muitas frustrações, o que demora para acontecer a nível afetivo, o que nunca vem. Este clima de Vênus, a oposição com Saturno, tá? Então começa a semana assim. Então vocês vão ver que tem muitas questões aí afetivas e bem intensas essa semana, tá? Aí já na quarta-feira nós vamos ter uma lua cheia, né? A 10 graus de Peixes, que seria a culminação daquele projeto que eu falei para vocês, que começou uma lua nova ali a 26 graus do signo de Leão, que eu te convidei a checar no seu mapa onde cairia esse grau, que seria uma semente, um início ali de um processo. Muito bem, este processo agora está atingindo o ápice, né? Com a lua cheia tudo fica muito mais evidente, tudo aparece, tudo fica muito exacerbado. Então é uma lua cheia, sendo que a lua está em Peixes, né? Se opondo ao Sol em Virgem. Só que além de ser uma lua em Peixes, ela também está fazendo uma conjunção a Netuno. Então vejam como esse enredo vai se desenvolvendo, tá? Se começou ali com uma frustração, uma restrição afetiva, coisas que demoram a nível dos relacionamentos, que nunca acontecem, essa sensação, aí culmina numa lua cheia em que nós podemos nos sentir extremamente sensíveis, né? Querendo que tudo fosse diferente, sonhando muito, com uma certa utopia, né? Com uma sensibilidade que vai para o lado da mágoa, né? Do chororô, né? De uma certa vitimização, porque isso que acontece comigo, né? Pode ir muito para esse lado, ou pode também ir para um lado de esperar coisas muito irrealísticas, esperar demais dos relacionamentos, sonhar com questões impossíveis, romancear demais, tá? Então já temos esse ciclo que vai culminar com estas características, né, de uma certa irrealidade. Muito bem, então começou toda a questão ali afetiva, né, que nós começamos a falar da Vênus. Daí o que acontece? Chega na quinta-feira, esta mesma conjunção da Lua em Peixes com Netuno faz uma oposição a Mercúrio. Então, o Mercúrio, que é o nosso impulso de compreender as coisas, a parte mental, é aquilo que Jung chamou de função transcendente, é a terceira via que nos traz muita elaboração e compreensão sobre o que está se dando, inclusive emocionalmente na nossa vida. Nós precisamos elaborar, nós precisamos entender as coisas, porque senão a gente só fica repetindo. Aí tem esse aspecto de oposição a Mercúrio, trazendo o quê? Mais névoa, mais nebulosidade, mais incompreensão das questões todas, tá? Vejam só quantas emoções. Aí chega na sexta-feira, esta mesma Vênus, coitadinha, que já está combalida, que são as nossas questões afetivas, de relacionamentos, ela ainda sofre uma quadratura de Marte. Aí vamos dizer que toda essa frustração afetiva, essa dor, né, que nós sentimos pela questão dos relacionamentos, porque a Lua também fala das nossas necessidades afetivas, inclusive mais profundas, né? Aí vem um impulso do quê? De agressividade, né? Marte, quadratura Vênus, de raiva por tudo e por todas essas frustrações, de uma certa imposição. Nós podemos vivenciar isso até a nível de agressões externas, né? De alguém querendo se impor demais,
né? Principalmente se você for do sexo feminino, então a tua Vênus, você pode viver essa polaridade feminina e vivenciar esta imposição por alguém que vai representar esse lado do Marte, esse lado masculino, tá? Então aí ela fica também muito restrita, sem possibilidades de se expressar livremente com o seu afeto. O que ela quer, a Vênus? Ela quer se relacionar afetivamente, ela quer se dar bem com todo mundo, ela quer paz, ela quer troca afetiva, né? Ela quer equilíbrio e paz, principalmente, como eu falei, né? E o Marte é o deus da guerra, é o Áries. O que ele quer? Ele quer resolver tudo na base da truculência, né? Ele quer briga, ele quer enfrentamento, ele quer conflitos, é da natureza dele. Então vejam o desenrolar dessa semana nas questões afetivas como não estão fáceis, tá? Então para que a gente pensa tudo isso? Porque todos nós temos a Vênus no mapa, né? Todos nós temos Marte, temos Saturno, Júpiter, Plutão. Então cabe a nós conscientizar especialmente esta semana como está todo esse lado da nossa vida, o lado que quer se relacionar, o lado que quer se expressar, o carinho, o afeto, o amor, né? O lado que quer harmonizar e equilibrar as coisas, vai estar passando por vários desafios, né? É isso que nós estamos vendo. Então você vai vindo ao longo da semana, você vai observando que veio vindo de posturas mais agressivas com o Marte e que agora tá pegando mais nessa parte dos relacionamentos, que vai ter uma lua cheia que vai exacerbar bem no meio da semana toda a parte afetiva, toda a parte mais profunda nossa, né, de necessidades afetivas, de carências, né? Podemos estar. Então, se você já sentir isso, você já pode se dar conta e usar o Mercúrio, a função transcendente que eu falei há pouco, para poder, entendi, eu tô sentindo esta tendência, então cabe a mim direcionar isso melhor, controlar, tal, né? Mesmo que Netuno dê essa nublada aí momentânea, né? Na quinta-feira, em oposição à Lua e a Netuno, né? Muito bem, quando chegar no sábado, vai acontecer um fato muito interessante. Na verdade, no domingo, no dia 6 de setembro, que Mercúrio ingressa no signo de Libra. Ele estava no signo de Virgem e agora vai ficar aí um bom período no signo de Libra. Vamos falar também nas próximas semanas mais sobre isso. Mas já podemos pensar que essa nuvem toda, esse fog, essa névoa que se criou já está mais livre disso, porque Mercúrio no signo de Libra, apesar de não ser o domicílio dele, é uma posição muito boa, eu vejo assim, por ser elemento ar, né? Então as trocas todas mentais ele consegue fazer de uma maneira equilibrada, ponderada, procurando ver os dois, analisando mentalmente os dois lados de uma mesma situação, conseguindo entender o que levou aquela pessoa a ter um outro ponto de vista diferente do seu, por exemplo, né? Então ele vai ingressar no signo de Libra e isso vai ser muito bom. Ele saindo aí de Virgem, de uma questão mais operacional, e ele vem sempre antes do Sol, né? Um precursor do Sol, e daqui a pouco nós vamos ter o Sol ingressando no signo de Libra, que também eu vou falar nas próximas semanas. Bem, então são muitas emoções, né? Como diria o Roberto Carlos, eu digo para você que a consciência que nós podemos ter com estas análises nos ajuda muito, tá? Então, uma ótima semana. Não esqueça de curtir aqui o nosso canal, de poder nos seguir aqui no canal, que estamos sempre postando muitas coisas interessantes. Tem muitos outros vídeos também, tá? Muito obrigada pela sua atenção. Um abraço, uma ótima semana para você.